Olá pessoal, bem-vindos a mais um De Frente com o Analista. Meu nome é Vitor Souza, sou analista responsável pela cobertura dos setores de petróleo, energia e saneamento. Hoje a gente vai falar sobre a análise dos resultados do segundo trimestre da Petrobras de 2023. Então não esqueça de deixar seu like, o seu comentário aqui no vídeo. Se tiverem perguntas, mande aqui embaixo que nós vamos responder para vocês. Então agora é só puxar a vinheta. Então vamos lá. Quando o nome desse relatório se chama Atenção aos Detalhes. Quando você olha os grandes números da empresa, né, receita, EBITDA, dividendo, ele traz ali um sentimento de normalidade, né? Na capa de alguns jornais, vocês vão ver que saiu algo do tipo assim: os lucros da Petrobras caíram 40% e tal. Para mim, esse é um headline bem ruim, e até é um headline de amador, tá? Por quê? Ano passado, vocês vão lembrar que o preço do petróleo bateu US$ 120. E hoje, né, ao longo desse trimestre, o preço do petróleo foi de mais ou menos US$ 77. Então, quando você pega a queda ali do EBITDA ano contra ano, vai dar uma impressão, nossa, que resultado ruim. Mas, gente, vocês sabem, porque eu imagino aqui que as pessoas já estão um pouco escolarizadas, que se US$ 120 ele é um preço muito bom e muito fora da caixinha, é muito compreensível que ele não dure para sempre. Então, à medida que existe uma normalização e o fato da Petrobras ser uma empresa já madura, né, com crescimento muito marginal, a queda dos lucros, ali, principalmente ali no segmento de exploração e produção, ele não é nenhuma novidade. Então, assim, fiquem tranquilos em relação a isso, né? Então, assim, existem outras coisas a se analisar, que é sempre o fluxo de caixa, etc. E mais do que tudo, eu acho que o diabo morou nos detalhes, né? Nesse resultado, e pode ter certeza que não foi essa queda do lucro ano contra ano. Tá? Muito pelo contrário, eles vieram em condições muito razoáveis, tá? Mas o mercado sempre tenta olhar um pouco adiante em relação àquilo do que foi apresentado no resultado. Como vocês sabem, a Petrobras é uma estatal, né? Tá expostas aí a decisões do governo de opinião. Então, é sempre mais ou menos essa leitura que a gente tem que ter, na minha opinião, à medida de que a gente está. Esse é o segundo trimestre de resultados da nova diretoria, das novas políticas corporativas, né? Então a gente está falando aí de política de paridade de preços, enfim, coisas do tipo. Então, assim, eu não vou nem falar muito sobre a parte de EBITDA, pelo menos os termos consolidados, mas o que eu quero o que me chamou atenção para você, o que me chamou atenção nesse resultado foi o primeiro ponto, evolução da dívida, tá? Como vocês sabem, um dos pilares da tese de investimento da empresa é, uh, é o pagamento de dividendos, e ela tem um limite ali de 65 bilhões de dólares em termos de dívida bruta, né? Assim, depois que a dívida ultrapassa esse limite, a empresa simplesmente vai começar a pagar o mínimo, né? E tira muito do seu apelo. E qual é o ponto aqui? A dívida bruta ela evoluiu 4 bilhões ano contra ano. Ano contra ano não, perdão. Trimestre contra trimestre. De um trimestre para o outro, a dívida bruta saiu de 53 para 58. Estranho, né? Mas vamos lá. Um outro ponto também foi o resultado do segmento de refino. Então perceba que ao invés de a gente olhar para o todo, a gente está indo na lupa, né, nos específicos. O segmento de refino, quando você olha aqui os resultados, o segmento de refino, se vocês derem uma olhada no press release, eles vão dizer, os crack spreads, para quem não sabe, é a margem do refino, né? Em relação ao que ele compra versus o que ele vende ali do que ele vende ali no derivado. Caíram 40% em linha com o mercado internacional. Um pouco suspeito, né? Um pouco estranho isso, porque quem tem acompanhado os nossos relatórios vai ver que a empresa já vem praticando há algum tempo. Ela abandonou a paridade, à medida que ela abandona a paridade, ela coloca um preço ali que ela determina, e quem acaba sofrendo nesse meio termo é exatamente o segmento de refino, tá? Então, assim, a evolução de importação de derivados aumentou muito, e o preço, né, quando você pega que é o preço dos derivados básicos para o mercado interno, foi de menos
16% de um trimestre ao outro, né? E assim, o preço do petróleo, assim, que é uma proxy para os crack spreads, eles não caíram isso tudo, né? É uma proxy ruim, mas enfim, eu estou aqui só falando em linhas gerais, né? Então, poxa, o que eu quero dizer no final do dia é o seguinte: no segmento específico de refino, a gente já começa a ver uma pressão em margens e o efeito desse deságio que a gente vem acompanhando semana a semana. Então, o que aconteceu? Né? Ao longo desse segundo trimestre, os deságios ficaram aí na casa dos 10, 15%, e quem vem acompanhando os nossos relatórios, ele já está acima de 20%, tanto na gasolina quanto no diesel. Tá? Vale lembrar que quando a gente olha para o ano que vem, a gente está falando aí da empresa começar a investir mais, né? Isso já está dentro do plano de negócios. E também a curva do Brent ele precifica uma queda, né? Na realidade, uma normalização no preço do petróleo. Então, assim, como é que vai ficar a geração de caixa olhando para o futuro à medida que a empresa vai continuar seguindo aí com essa questão relacionada ao subsídio de preços, tá? Então, tem um ponto aqui que eu coloquei também, é o seguinte: o EBITDA consolidado ficou em tantos bilhões e a geração de caixa livre ficou em 33 bilhões, sendo que 7,8 bi foi relacionado a desinvestimentos. Para quem não lembra, por exemplo, a empresa vendeu Albacora Leste, enfim, vendeu ali, não só Albacora Leste, mas na realidade vendeu ali uma série de ativos ao longo do trimestre. E a gente sabe que esse resultado ele não pode ser perpetuado, né? Porque depois que você vende o ativo, enfim. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: se você analisa esse resultado, excluindo o impacto dos desinvestimentos, a gente vai encontrar uma geração de caixa anualizada de mais ou menos 23%. E quem é um pouco mais atento, né, principalmente quando eu falo de PRIO, a gente fala que a gente já vê mais ou menos esse nível para PRIO no ano que vem, né, à medida que o crescimento continuar se consolidando. Outros ativos, o ramp de produção esperado ali em Albacora, o Arro também deve começar ali para o meio do ano. Então, como assim, o grande ponto aqui que eu coloco a vocês é se a gente olhar para esses 23%, partindo do princípio que eles não são razoavelmente sustentáveis, se vale a pena estar exposto ao case da Petrobras, né? É um case que, pô, o dividendo é interessante, sabe? Então, assim, a gente vê o que está evoluindo muito assim é exatamente isso. Assim, se a gente usar esses 23% anualizado como referência, o que vai acontecer para o ano que vem à medida que é esperado uma normalização no preço do petróleo? A empresa vai investir mais, tá? Isso já vem desde do plano de investimentos do ano passado, e aqui eu não estou considerando investimentos exóticos que podem acontecer. E tem a questão do deságio, né, da defasagem de preços, né, na gasolina e no diesel, que estão acima de 20%. Pelo menos aqui até o momento que eu faço esse vídeo, dia 4/8, se você fizer o acompanhamento que a gente divulga toda segunda-feira aqui dos deságios, ele está ainda maior, né? Então, assim, a margem de refino para o trimestre que vem, ele com certeza vai vir ainda mais apertado. Então, assim, eu coloco isso aqui em perspectiva, né? Pô, será que vale a pena, apesar da fotografia ser boa, eu não sei se o filme é tão interessante, né? Assim, toda estatal, ela passa por ciclos políticos e alguns ciclos políticos eles são mais interessantes que outros, sabe? E eu falo isso porque eu vejo esse yield sob ataque, tá? Seja pelas próprias condições do preço do petróleo, mas assim como as políticas, né, que muito possivelmente vão ser usadas. Será que o plano de investimentos que a gente tem hoje, que é 78 bilhões de dólares para o horizonte de 4, 5 anos, ele vai se manter ou ele vai ser incrementado em março do ano que vem, quando a empresa divulgar o seu plano de negócios novo? E à medida que ele divulgar esse plano de negócios novos, será que eles vão colocar investimentos interessantes ou investimentos que, bem, eles estão dizendo aí que vão fazer? Né? E para quem não viu também, saiu uma notícia bem esquisita ali, né? Um fato relevante, um pouco antes da divulgação do resultado, falando que, enfim, um fato relevante relacionado à Petrobras, contratar serviços da Sete Brasil, e colocou ali um, remetendo esse ponto ao conselho de administração e depois devolveu para a diretoria executiva. Assim, eu não quero entrar muito do mérito aqui da Sete Brasil, mas eu sugiro que vocês deem uma googleada, botem aí no Google, né, o que foi a Sete Brasil e aonde isso levou. Assim, então, assim,
Isso é muito pouco interessante, sendo bem sincero. Então, assim, o case da Petrobras é esse, tá? Eu gosto, eu prefiro esperar mais prêmio para chegar e comprar a Petrobras, tá? O Petrobras não é um case barato, mas assim, acho que em termos fundamentais, assim, o que a gente deve observar é uma deterioração relativa. E o que o mercado vai fazer é sempre fazer assim: ah, não, a geração de caixa é muito boa, mas mesmo que ela faça uma porcaria ou outra, ainda vai seguir barato. Assim, até o dia que a porcaria for muito grande. E, enfim, e uma das premissas que esse racional continue funcionando é exatamente o preço da ação continuar deprimido, né? Porque ninguém paga antecipado por algo que tem muito risco. Então, e o próprio dividendo, assim, à medida que a dívida bruta ela evoluiu razoavelmente bem de um trimestre para o outro, é, fica na dúvida, né? Será que daqui a um ano ela enfim, não vai alcançar o limite regulatório, né, para pagamento de dividendos? Esse é outro, porque eu imagino que muitos que estejam assistindo esse vídeo entendam que uma das colunas vertebrais ali da tese da empresa é exatamente o pagamento de dividendos. E se ela para de pagar dividendo e pega esses recursos que estão dentro do seu caixa e começa a fazer coisas pouco interessantes, né, eu acho que vão bater muito no case. Tá? Então, eu acho que é isso. Eu prefiro comprar a empresa mais barata do que eu estou vendo. Não consigo ver uma evolução positiva. E se por um lado a fotografia é boa, tudo aquilo que pode vir, né, que é razoavelmente previsível, que é a linha de investimentos e o preço do Brent, já me coloca assim em cautela quando eu observo aquilo que é muito difícil de estimar, que é a compra de ativos pouco interessantes e investimentos exóticos. Eu continuo achando o case muito pouco interessante, principalmente se a gente comparar com a Prio, que é o que eu venho defendendo há muito tempo. A gente tem compra ali desde a casa de R$ 20 e eu acho que tem aí um futuro bem interessante pela frente, tá? Claro, a gente ainda está vendo os cases da 3R e da PetroRecon, que eu vou olhar mais de perto, mas no limite a gente não acha muito interessante o case da Petrobras, né? Eu acho que ainda tem muito pano para manga, tem muita coisa para acontecer aqui, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vamos brigar nos comentários, que eu sei que vocês gostam, né? Quando o case não, quando a recomendação é vai muito contra o que as pessoas julgam correto. Mas enfim, essa é a minha profissão. Então é isso, gente. Muito obrigado, boa tarde, espero que tenham gostado.